Estamos aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube Diálogos com Afeito. Eu sou a Dakla. Eu sou a Rayane e hoje voltamos com a parte 2 sobre o Almeida Júnior. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui para vocês 3 obras, fazer essa nossa queridinha análise junto a vocês, tá bom? Então já segue o nosso canal se você ainda não segue, já curte o nosso vídeo e compartilha para ajudar na divulgação do nosso canal. E ative as notificações aí para não perder mais nada. A primeira obra que nós vamos analisar aqui com vocês é O Importuno, que foi produzida em 1898, um ano antes da sua morte. Ela vai estar passando aí na tela. Bom, é sempre interessante tentar entender, quando se trata de Almeida Júnior, qual é a história que ele está tentando contar pra gente. Nesses quadros, principalmente de costumes, ele sempre conta uma história. Aqui nós vemos uma pessoa importunando o pintor que está numa sessão de produção artística, né? Ele tem a modelo, tem ele, e ele está abrindo a cortina para tentar ver quem é a pessoa que o está importunando no seu trabalho, no seu ofício. Inclusive, esse importuno nessa pessoa que está importunando, numa certa interpretação, uma certa leitura, pode ser considerado nós, sim, observadores, que estamos aqui, através da pintura do Almeida Júnior, adentrando esse momento tão íntimo que ainda, né, mas na época, essa pintura feita no ateliê, sim, né, porque tinha modelo posando, o artista, e isso também é indicado se a gente pensar em divisões da imagem. Sim. Então, se a gente pensar aqui, é como se nós tivéssemos 3 divisões. Seria a primeira parte, que é onde está a modelo escondidinha. A segunda, que seria essa parte no meio, que pega praticamente o quadro que ele está usando, né, a tela que ele está pintando, que está vazia. E essa terceira parte, que seria onde está o pintor ali, tentando ver quem bate a porta, tá? E por que esse meio estaria vazio de outras pessoas? Que na verdade seria o espaço onde os dois estariam de encontro ali, juntos, né? Ele pintando e ela modelando. E por que não estão? Porque nós, observadores, estamos importunando este momento. Então é um momento que fica, no caso, vazio de personagem. Se nós pensarmos também na parte tradicional, que nós temos que lembrar que ele fez parte da Academia Imperial de Belas Artes. Então ele tinha que seguir uma série de critérios ao longo da sua produção artística. Nós vemos aqui, você não consegue perceber quando começa uma pincelada, quando termina outra pincelada. A pincelada precisa ser imperceptível. Aqui já estamos entrando numa parte mais técnica, né? A escolha de cores sóbrias também é um elemento desse período. O jogo de luz e sombra, o claro e escuro. O duo também, porque você tem 2 pessoas, você tem 2 quadros, você tem 2 tapetes. Sim. Você tem 2, como se fossem cortinas. 2 armas. 2 armas. Então, é sempre essa questão do duo. E também essa questão que a Dakla trouxe aqui, 2 telas, né? Sim. Essa questão que a Dakla trouxe aqui de 2 banquinhos, de uma arte mais acadêmica, né? Mais padronizada, você pode ver pelo que a gente chama de godê, né? Mas aqui tá um pouquinho diferenciado, que ele tá segurando, que o pintor segura na mão. As cores eram cores muito tradicionais, utilizadas em pinturas da Academia de Belas Artes. Incluindo hoje, uma curiosidade interessante, tem vários artistas que procuram tentar entender quais eram as cores utilizadas naquele período através desses spoilers que os pintores faziam quando eles pintavam o godê com algumas nuances, com alguns tons. E as pessoas hoje em dia utilizam essas informações para tentar produzir e estudar os quadros. Agora, a segunda obra que a gente vai analisar aqui é a obra Saudade, também do Almeida Júnior, de 1899, o ano no qual o artista acabou falecendo. Esse quadro, gente, a Dakla gosta muito dele. Sim. E ele é meu favorito da vida. Algumas pessoas falam que esse quadro é uma alegoria, a alegoria da saudade. A alegoria é uma figura de linguagem na qual você pega um pensamento que um conceito que é abstrato e transforma isso em uma imagem, né? Em uma linguagem que pode ser perceptível. Pode ser uma pessoa, pode ser um símbolo, pode ser um instrumento. No caso aqui, ele personifica a saudade no corpo de uma mulher. E você tem elementos que podem trazer a especificidade da saudade, que é o fato dela estar chorando, olhando para uma fotografia ou para uma carta, algo que remete a um passado e que torna a ausência desse passado sofrido no presente. Então provavelmente é uma memória boa, provavelmente, né? Nós vemos aqui no canto um livro também, que pode ser de onde ela retirou essa carta, essa fotografia. E a postura dela, uma postura de
de contemplação e de tristeza também. A gente tem esse chapéu também, né, que provavelmente não é o chapéu dela, é o chapéu de alguém, né? Sim. Então que tá ali esquecido, tá ali pendurado à espera de algum retorno, né? Então é interessante pensar nisso. E também esse quadro, ele é muito sensível. Sim. Né? E agora pensando uma parte também mais técnica, é um quadro que ele compõe toda a tela. Ele não deixa buracos, né? Ele não deixa espaços, assim, e mesmo dessa maneira, ele não é um quadro denso. Exato. Né? Ela pode estar triste, ela pode estar chorando, saudade, aconteceu alguma coisa, tá lendo alguma carta, lendo uma fotografia, mas não é um quadro que pesa. Isso por conta da pincelada do Almeida Júnior também, e por conta desses elementos de respiro dentro da própria ideia alegórica aqui de saudade, né? Que é o chapéu, que é o livro, até esse lenço no qual ela tá segurando, né? Aqui junto à boca. Então é um momento de muita intimidade, mas ao mesmo tempo no qual todo mundo já passou por um momento de saudade, independente de qual seja o tipo da saudade, né? Então ele traz o observador para perto, né? Ele traz o observador para ficar se questionando o que está acontecendo e fazer parte dessa história na qual você não tem uma saída, no sentido de que você não tem sobras na tela. A tela é totalmente preenchida, né? Sim. Agora, terceiro quadro que eu vou trazer para vocês. E, gente, só para relembrar, já dou algumas pinceladas aqui, tá? Para vocês ficarem mesmo curiosos, e irem atrás desses quadros. E por que a gente fala de ir atrás? Porque todos estes que estamos falando aqui para vocês, tem como vocês ir atrás. Porque eles estão todos na Pinacoteca, tá? Em exposição. Então, assim, tá curioso? Quer ver ao vivo e a cores? Vão lá. Aos sábados a entrada é gratuita, tá bom? Então, já aproveita esse momento. O nosso terceiro e último quadro, que nós vamos dar uma pincelada aqui para vocês, é de uma fase mais regionalista dele, porque o Almeida Júnior, ele viveu num período da história do Brasil, e principalmente da história de São Paulo, que teve o boom do café, né? No qual a cidade de São Paulo se ergueu enquanto uma potência propriamente dita. Então existia a necessidade, na época, de criar uma identidade que trouxesse a ideia de um passado mais interessante do ponto de vista formal mesmo. E o Almeida Júnior, ele tinha muitos contratos para fazer trabalhos, para produzir telas. E teve um período em que ele se colocou mais no estudo de obras que não são consideradas tradicionais, que é mostrar o caipira, que é mostrar aquela pessoa do interior, mostrando uma identidade de São Paulo, mostrando de onde vieram as raízes paulistas. Esse quadro se enquadra nesse momento, nesse período, nesse tipo de produção dele. E é muito interessante você perceber que as peças, os quadros desse período, eles trazem, por mais que tenham elementos da tradição, do academicismo, ele se permite um pouco mais. Tanto na questão da pincelada, no uso das cores e principalmente na questão de contar uma história. Você está sempre muito perto da ação que está acontecendo. No caso do violeiro, é como se você fosse o terceiro elemento aqui desse quadro. O pessoal não parou de tocar porque você chegou perto. Então é quase como se você fosse um membro da família, um membro da comunidade. Ele tem essa intenção de passar uma aproximação com aquilo que está sendo retratado no quadro. Tanto que você consegue até observar isso, né? Puxando, né, essa questão que a Data falou sobre as pinceladas, se vocês ampliarem a imagem, até por exemplo no violãozinho, né, que ele tá tocando, você vê, pega também como exemplo até o importuno. É um ano só de diferença, né? Mas você já consegue notar muito isso, esses traços. Aqui é como se você até dá um zoom, o violãozinho dá até com duas cores ali. Então ele se permite misturar mais as cores, ele se permite misturar um pouco, gente, é um pouco, tá? Não é muito. É um pouco essa questão até do contorno. Então a manga, que você tem uma certa mistura ali com a base do violão, a mão dele que tá nos trastes, né, nas casas do braço do violão, você vê que os dedos eles estão um pouco misturados ali. Então você tem esses traços que eles são ainda bem demarcados, mas já aceitam uma mistura a mais. E também essa questão do tema regionalismo, que o Almeida Júnior é conhecido como o primeiro
a trazer esse tema mesmo de maneira tão intensificada para a pintura, né? Você tem traços aqui que antes eles não compunham da maneira clássica. Esses tijolinhos à mostra que você vê que são rachaduras, né? É uma construção precária. São umas rachaduras, esse lencinho aqui que a mulher tá segurando, nas pano de costas, prato, né? O pessoal fica segurando. O fato dele estar ali com esse corpo todo meio solto, né? Ali, tocando e ela cantando e nós observando. Então você vê também o interior de uma casinha, você vê o interior dessa casa também com essa parede não muito assim. Sem reboco. Não é clássico, né? Não é clássico. Uma coisa mais interiorana. Né? Então você vê que é tudo muito bem detalhado. Sim. Porque se você der um zoom, até na questão das madeiras aqui, o prego, até está faltando um pedaço, é tudo muito bem detalhado, mas em diálogo com esse tema, que é o tema do regionalismo. Então ele traz de uma maneira tão forte, tão forte e bonita, que acabou chamando muita atenção. Foi um período também no ano da morte dele, no qual ele criou várias obras com essa temática. E muitas estão onde? Na Pinacoteca. Tá? Então, gente, é isso. Sim. Né, a nossa análise de hoje para vocês. De novo, como a Daka falou, mas relembrando, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like aí, que isso ajuda muita gente a poder trazer essas análises, todos esses conceitos, contextos históricos, artísticos e filosóficos aqui para vocês de maneira leve e didática. E também nós temos o spoiler da semana que vem. A semana que vem vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos trazer uma convidada muito especial, porque a nossa ideia aqui no canal é de nós falarmos sobre a história da arte, a história da cultura, principalmente a cultura e a arte brasileira, mas também focar não somente em artistas que já foram, também em artistas que estão aqui produzindo peças na nossa contemporaneidade. Então a nossa primeira convidada é a Amanda Sanzi, e vai ser um vídeo dividido em 2 partes, e eu espero muito, muito que vocês estejam presentes para apreciar a obra de uma artista que ainda está entre nós. Enquanto isso, tá pegando alguns spoilers aí no nosso Instagram, @grupofeito, que vai aparecer aí na tela para vocês, e também no nosso TikTok. Até!